bom? Aula de História, continuando aí falando sobre as grandes navegações. E hoje a gente vai um pouquinho mais a fundo nos motivos que levaram Portugal a ser essa nação pioneira na expansão marítima, né? O primeiro a começar a expansão marítima. Bom, os objetivos da expansão marítima de Portugal não variam muito dos outros objetivos também que outras nações europeias tinham quando iniciaram, né? Metais, mercados, especiarias, terras e fiéis. Mas como é que isso aí vai se dar, né? Contexto histórico. O monopólio das rotas de especiarias era exercido, né, pelos árabes e pelos italianos, né? Essa busca de especiarias da Ásia estava na mão aqui dos árabes e dos italianos, principalmente dos italianos. Com a tomada de Constantinopla aí pelos turcos em 1453, né, esse comércio ainda vai ficar mais dificultoso. Por quê? Porque Constantinopla ficava exatamente ali na passagem do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho, né? Seria ali o caminho mais curto até a Ásia. Então aí se fecha e se dificulta mais ainda o acesso dos portugueses a essas especiarias, né? Tão importantes, tão caras, né, na época. Com isso, Portugal vai ter que buscar essas especiarias diretamente nas Índias. Outro interesse que ele tinha, além, né, de buscar essas especiarias nas Índias, de encontrar uma nova rota para quebrar esse monopólio dos italianos e dos árabes no Mar Mediterrâneo, é aqui, né? Mais para frente surgiu o interesse em conseguir escravos, que eles já utilizavam naquela época para plantar açúcar, nas ilhas Açores e Madeira. O que vai propiciar esse pioneirismo, né? Estado centralizado, já lá no século XIV, acúmulo de capital, então, advindo aí dos burgueses, mercadores, porque Portugal era um país aí de comerciantes, muito voltado para o comércio, e investimentos da burguesia, principalmente. Localização geográfica, né? Portugal era um país de frente para o Atlântico, né? Então ele já tinha uma tradição de pescadores, né? Então já tinha pescadores já habituados a navegar para longe da costa. Era um país, ainda também um país muito ligado ao mar. O litoral português também era um ponto, né? Lisboa tinha um porto e era um ponto de chegada e de partida de embarcações. E temos aqui também, né, nesses motivos que propiciaram esse pioneirismo português, a escola de Sagres, né? Quando a gente fala em escola de Sagres, muitas pessoas pensam que era uma escola para formar navegadores. Mas, na verdade, era mais assim um centro náutico, digamos assim. O quê? Que reunia navegadores, cartógrafos, astrônomos, matemáticos e construtores, enfim, né? Uma série de pessoas voltadas para aprimorar as técnicas de navegação. Então, era o único país que tinha um centro como esse, né? Aqui eu tenho algumas das viagens que Portugal fez. Eles visavam, né, inicialmente chegar à Ásia e utilizavam a costa da África como entreposto, né? Eles iam criando feitorias, né, que eram uma espécie de fortalezas utilizadas para estocar todas as matérias-primas que eles exploravam ali, que eles retiravam do continente africano. Uma das primeiras paradas, assim, nessas viagens, né, de navegações dos portugueses foi a cidade de Ceuta, em 1415, né, uma cidade muito importante, né, um ponto comercial muito importante, e estava na mão dos muçulmanos. Então, Portugal invade Ceuta. 1431, a Ilha dos Açores. Aqui, 1434, o Cabo Bojador, aquela barriguinha ali da África. 1456, Cabo Verde, também na costa da África. Agora, só vamos ver aqui, ó.
1434, 1456, Portugal já estava lá adiante na costa da África, né? E o que acontecia aqui? Espanha, por exemplo, ainda estava em função das guerras de reconquista, ainda não tinha se centralizado. Inglaterra e França também estavam com diversos conflitos internos. No caso da Inglaterra, estava passando aqui nesse período pela Guerra das Duas Rosas, né? Lembram lá da disputa entre os York e os Lancaster pelo poder, pelo trono. Guerra dos 100 Anos também aí entre França e Inglaterra. Então, enquanto os principais países da Europa ainda estavam com conflitos internos, estavam em processo de centralização, Portugal já estava dando a volta aí na África, né? Falar ainda a volta na África, 1488, Bartolomeu Dias vai cruzar aí o Cabo da Boa Esperança. 1498, Vasco da Gama finalmente alcança Calicut, na Índia. Em 1500, por um desvio de rota, acidental ou não, a gente vê o Brasil chegando aí. Tá, gente, esse aí é o mapa. A linha vermelha vai mostrar esses vários pontos entrepostos comerciais aí que Portugal foi criando ao longo do continente africano. No final da primeira linha vermelha, a gente tem o Cabo da Boa Esperança, que foi vencido aí por Bartolomeu Dias em 1488. Por que esse Cabo da Boa Esperança assim, é um ponto primordial aí nessa volta da África para chegar até a Ásia? Porque aí é um ponto de confluência entre dois oceanos, né? Como vocês estão vendo. De um lado o Oceano Índico, de outro lado o Oceano Atlântico. Antes do Bartolomeu Dias batizar o Cabo da Boa Esperança de Cabo da Boa Esperança, ele era chamado de Cabo das Tormentas. Por quê? Dois oceanos se encontram, era um ponto aí de mar muito revolto. Então, várias embarcações acabavam naufragando nesse ponto ou desviando a rota. Então, quando o cara consegue passar por isso aí, ele até renomeia o lugar, né? Cabo da Boa Esperança. A gente vai ter em amarelo queimado também a rota do Vasco da Gama, sai de Portugal e consegue chegar até Calicut. E no amarelinho mais clarinho, a gente tem a rota do Pedro Álvares de Cabral, né? E, na verdade, assim, existem duas correntes historiográficas aí. A primeira diz que Portugal já tinha alguma noção que existia uma terra aqui onde depois ia se tornar Brasil. Então, Pedro Álvares de Cabral já saiu de Portugal com o intuito de chegar no Brasil. Tem uma outra versão historiográfica que diz que o Pedro Álvares de Cabral ele se perde, né? Enfim, se perde no oceano e acaba vindo parar no Brasil. Não se preocupem em discutir aí, ficar procurando qual é a certa, né? Saibam que existem essas duas correntes historiográficas, mas ninguém vai cobrar qual é a verdadeira aí para vocês no Enem, porque ainda, né, pelo menos por enquanto, ainda não se chegou a uma resolução. Em 1500, né, como a gente viu lá na linhazinha amarelo mais claro, Pedro Álvares Cabral, navegando em direção às Índias, ou não, na altura ali do Cabo Bojador. Deixa eu mostrar para vocês o Cabo Bojador, né, que eu falei tanto. Aqui, ó, essa barriguinha aqui da África. Então, na altura aí do Cabo Bojador, ele se desvia, enfim, né, e vem parar no Brasil, desembarcando em Porto Seguro em 22 de abril de 1500. Inicialmente, né, os portugueses não acharam nada que pudesse reverter lucro imediato para eles, seja prata, ouro, enfim. Como eles já estão lucrando ali na Ásia, né, já conseguiram a nova rota para as Índias, deixam o Brasil aqui de cantinho, paradinho e não exploram a terra ainda, priorizando o comércio com a Ásia. Por enquanto é isso. A gente se vê na próxima. Muito obrigada!